a gente também vê nas escolas que as intervenções, elas se limitam ao dano na vítima e não no sentido de uma intervenção que, quando ocorre em cadeia, ela afeta todos nós e não só afeta... Quer ver um exemplo sobre isso? Na escola famosa, Summerhill, né? Um livro da Helena Singer a respeito. E ela dá o seguinte exemplo. Para quem não sabe, Summerhill é uma escola onde as pessoas, digamos, decidem em assembleia, né? Alunos, professores e funcionários, não apenas assembleias localizadas, mas assembleias gerais, as regras, as decisões da escola. Um menino, um dia, furtou a bicicleta de um colega, né? Era isso na primeira metade do século XX, né? Andou e devolveu, mas enfim, pegou a bicicleta, né? Sem a permissão do seu dono. Problema, portanto, em assembleia o que decidiram? Decidiram fazer uma vaquinha para comprar uma bicicleta para aquele aluno, que, mais pobre do que o seu colega proprietário, né, do objeto cobiçado, cobiçou, tá certo? Eu diria, uma excelente... Não que não pode furtar daqui para frente, logo você vai ganhar uma bicicleta, seria ser muito perverso para pensar assim. Mas sem dúvida, o fato de ele ser julgado mostrou claramente que o que ele fez não estava certo. Agora, a motivação pela qual ele o fez não é maldade, não é nada. Hoje em dia, por isso que o teu exemplo me lembrou, certamente se pensaria na vítima, ressarcir o dono da bicicleta, se tivesse alguma batida, teria que ressarcir, não pensar exatamente no coletivo. Fico imaginando, esse menino ficou muito feliz de ter uma bicicleta, nunca mais furtou bicicleta de ninguém. E o procedimento fez com que olhasse as necessidades dele. Então, a ideia é muito mais a generosidade, no sentido de dar aquilo que faltava para ele, né? E não da justiça até retributiva ou punitiva, né? Eu acrescentaria mais uma coisa, é que a escola, salvo o melhor juízo, ela corre atrás, é bombeiro, né? Quando há fogo, ela se apresenta. Então, se houve roubo, ela fala de propriedade privada, se houve violência, fala de paz, se houve mentira, fala de verdade, enquanto que a moralidade é vacina, eu diria, é para se antecipar aos fatos. Olha, me desculpem muito, se existem, como dizem, em várias escolas, bullying, ou outros tipos de violência, é que faltou algo que se antecipasse a essa situação, notadamente uma situação que se sabe que pode acontecer. Então, mas esse antecipar não significa um regimento que proíba, né, que restringe essas ações, mas ao contrário. Quando anteriormente você estava falando em força de valores, ou seja, hierarquia de valores. Você está falando em hierarquia de valores, ou seja, eu quero muito a figurinha ao celular, mas me ver como alguém que é confiável, que respeita o outro, ele é mais forte do que querer pegar. Então, hierarquia de valores, de força. Mas você está falando de força, está falando da identidade. Então, quando você se refere à vacina, é justamente formar identidades éticas, personalidades mais éticas, em que esses valores morais eles sejam mais fortes, não que eu não tenha os outros quereres não morais, né? Os valores não morais no sentido de querer ser popular, querer ser famoso, querer aquilo que não me pertence, mas é no sentido mesmo, eu posso ter esse querer, mas eu vou ter um outro querer que regule isso, certo? Bom, nesse sentido eu vou voltar para a questão, até para a gente pensar a escola depois. Como se aprende isso? Como é que se desenvolve isso? Olha, é complexo no sentido que há várias variáveis, me desculpe o português incorreto, né? Ou pelo menos não bonito, em jogo. A escola tem que saber que variáveis estão em jogo e quais são aquelas sobre as quais ela pode ter maior incidência, maior influência. E eu diria duas. Uma é, como toda atividade humana, a moralidade passa pela razão, pelo juízo, pelo intelecto. Ou seja, colocar o tema da moral em pauta de discussão, isso desde a primeira série até a pós-graduação, né? Não apenas numa determinada aula, num determinado período, num determinado ano, série. É essencial. E outra coisa são valores. Aí, evidentemente, a influência da escola sobre valores, que são investimentos afetivos, é menor, né? Porque há inúmeras outras influências. Agora, o que a escola não pode fazer, às vezes ingenuamente, é referendar valores que são exteriores a ela
e colocá-los na sala de aula sem nenhuma crítica, né? Você coloca a ideia de formar identidades, né? De atuar na identidade. E quando você coloca a ideia de atuar na identidade, você diz um trabalho da escola que é vacina, que é preventivo. Sem dúvida, se a gente está falando em formar identidades éticas, tem um processo todo de formação e você começa lá na educação infantil. E nesse processo de formação, a partir das experiências que ela vai vivendo, que ela vai interagindo, então interagiu com o furto, viu a consequência no sentido de ter conseguido a figurinha, mas que o outro falou, meu, eu não vou confiar em você, então ela começa a ver as consequências. Ela vai interagir num mundo de regras, né, de juízo dos adultos que vão elogiar, que vão criticar. Mas, ao mesmo tempo, você também traz o elemento que eu preciso pensar na moral, discutir a moral. Então, eu vou viver a moral nas ações, eu vou discutir a moral. E você coloca a ideia do trabalho preventivo, mas também, assim, mesmo que se trabalhe preventivamente, inúmeros conflitos vão ocorrer, porque a escola é um espaço em que eu me relaciono com outro e, necessariamente, os conflitos vão acontecer. Então, mesmo um trabalho preventivo na moral não garante que não vai ter bullying, que não vai, mas uma escola que tem um trabalho preventivo e depois a gente aprofunda isso, ela talvez esteja muito mais preparada para lidar com esses outros conflitos, como você mencionou, um bullying, uma indisciplina, ou seja, qual conflito, mais preparada para usar esses momentos também, não usar nos maus sentidos, mas aproveitar esses momentos como oportunidade para trabalhar a questão dos valores. Sim, eu não diria que é a escola que tem que fazer um trabalho preventivo. Acho que a própria moral é preventiva. Entendi. Né? A própria moral é preventiva. Porque, veja bem, se eu depender da simpatia que eu tenho pela outra pessoa para tratá-la bem, e como a simpatia a rigor é algo raro, na maioria das vezes vai haver agressão. O que diz a moral? Você não simpatiza com aquela pessoa, não tem problema, mas você não pode agir desrespeitando-a. Então a moral vem justamente quando as relações são conflituosas, né? Porque quando não há conflito, não precisa de moral, né? Quando todo mundo se ama, não precisa de moral, né? Não precisa, acho que mesmo se amando. Né? Depois, mas no começo não, tá certo? Né? Depois de uns 15 dias, sim. Né? Agora, o problema é quando as pessoas não se amam. Quando há conflitos de interesse, que inclusive são legítimos e inevitáveis, né? Aí você tem que ter uma regulação, né? Princípios e regras que, bom, apesar de você não sentir amor nem saudade por aquela pessoa, o respeito é um imperativo, né? Isso a escola, eu diria, tem que trabalhar em dois níveis, eu diria. Primeiro, deixar muito claro os princípios, não regras, porque quando você fala em regimento, regras, de fato há regras demais, só que a regra é burra, a regra não me diz por quê. Não baterás no vizinho, porque se não for vizinho, posso? Então, sabe, a regra não é, são os princípios. Então, acho que tem que deixar muito claro para os pais também, sobretudo escola privada, isso evidentemente, porque são clientes, né? Sem aspas, aliás, né? E para os alunos, olha, aqui os princípios são esses. Uma vez uma professora estava contando educação infantil, que um menininho veio chorando dizendo que o amigo chamou de cintura de ovo. Ele era meio gordinho, o menino. E ele estava muito chateado com isso. Aí a professora foi falar com o menino que agrediu e disse assim, mas por que você chamou teu amigo de cintura de ovo? E ele falava assim, ele não é meu amigo, eu não gosto dele. E ela disse, mas ele é tão legal com todo mundo, ele é amigo de todo mundo. Erro. Né? Então, ao realizar essa intervenção, a mensagem que ela passa é, se ele não fosse legal, se ele não fosse amigo de todo mundo, tudo bem você ofendê-lo. Claro. Então, quando você busca os princípios, é bem aquela restrição de, você não precisa gostar dele, você não precisa ser amigo, mas você tem que tratar com respeito, independente de você gostar ou não. Mas é claro, adequando a linguagem, nesse caso, para uma educação infantil, deixando claro o que é que ele fez que você não gostou, que outra maneira você pode dizer para ele. Mas a gente vê que muitas das intervenções na escola, ela é muito mais, não no sentido do princípio de que isso aqui não é negociável, mas ela é muito mais no sentido restritivo da regra, tá certo? Não pode fazer, não pode bater, e não se pensa muito no que está por trás disso.